Fala, meus amigos do YouTube! O vídeo de hoje está sensacional, porque uma coisa boba que você não se atenta pode te prejudicar e muito e até te favorecer. Dependendo do exercício que você está fazendo, se você usar a respiração incorreta, você pode aumentar muito a sua pressão intraabdominal e te causar uma diástase. Então fica nesse vídeo porque você precisa saber disso, mas antes, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Bora então falar sobre a respiração. São 3 tipos de respiração e eu vou falar de uma por uma, começando pela ativa. Mas antes de falar da respiração ativa, eu preciso recordar com você as fases do movimento durante o exercício. Então a gente sabe que durante o exercício e a execução, todos os exercícios eles possuem a fase concêntrica e a fase excêntrica. Então vamos só relembrar aqui de uma forma bem fácil. O bíceps, por exemplo, toda a fase concêntrica é quando há contração do músculo e toda a fase excêntrica é quando há o alongamento. Entendido isso, agora eu vou falar sobre a respiração ativa. A respiração ativa, ela acontece na fase concêntrica, porque quando você contrai o músculo está ativo e se você inspira, essa respiração, ela é chamada de respiração ativa. Ok? Respiração ativa. Normalmente essa respiração ela é contínua, né? Dependendo dos exercícios que você for fazer, você só precisa se atentar porque ela não pode ser feita em todos os exercícios e dependendo do volume muscular que você está trabalhando e se você também tem hipertensão, esse tipo de respiração não é muito indicado. Durante a atividade, a gente sabe que a pressão tem uma oscilada para cima. É normal, mesmo quem tem pressão baixa, durante a atividade aumenta a pressão. A gente aumenta a circulação, aumenta a frequência cardíaca e aumenta também um pouco a pressão de uma forma que seja segura. Aí, agora eu vou falar então da respiração passiva. A respiração passiva, ela acontece no retorno do movimento. Então, o mesmo movimento aqui para você entender. Eu estou na fase concêntrica. Agora, então, eu faço o quê? Eu expiro, ó. E quando eu volto o movimento, eu... Entendeu? Eu faço a inspiração na fase excêntrica. Essa respiração passiva, ela é a mais segura, mas talvez, né, ela é um pouco contrafisiológica, porque é muito comum a gente fazer, né, na fase que está contraindo, mas precisa que você só preste um pouquinho atenção para pensar na hora de executar, mas não é difícil. A respiração, ela não só fica no tórax, né? Essa respiração, ela fica no tórax e no abdômen. Muitas vezes a gente inspira, o ar vai lá para o abdômen. Então você precisa ter esse espaço livre para você conseguir fazer a respiração adequada. Então quando você faz um abdominal, você contrai o seu abdômen, você reduz esse espaço. Logo, você precisa, né, fazer a respiração passiva, é quase que obrigatório, até para você evitar aumentar a sua pressão intraabdominal. Imagina aqui comigo, ó, eu faço isso, ó, eu estou tirando o ar e estou contraindo. Quando eu volto, eu inspiro. Se eu fizer, né, a respiração ativa aqui, é impossível? Não. Inclusive tem gente que faz errado. Mas eu aumento a pressão intraabdominal com o ar que eu estou, né, trazendo para dentro do meu pulmão e aumento a pressão intraabdominal quando eu faço o movimento. Então é muita pressão intraabdominal e é por isso que essa respiração é inadequada e pode te trazer uma diástase, tá? E da mesma forma, um outro exemplo, né, é o leg press. Você está com o tronco estabilizado, mas a sua perna reduz o seu espaço. Você vem com aquela plataforma cheia de peso e não dá, é contrafisiológico vir o peso mais a pressão da perna te esmagando e você ainda querer inspirar. E olha, acontece o tempo todo. É por isso que a gente tá cheio de gente que tem diástase no abdômen. Homem, mulher, que nunca tiveram filhos, obviamente, mas que por excesso de carga, pela pressão do movimento e a pressão da respiração errada, acabaram adquirindo aí uma diástase. E é o que a gente quer evitar, né? E tem mais um tipo de respiração
que é a manobra de Valsalva. Ela só é feita por atletas muito avançados. É muito contrafisiológico, né? Você prender o ar para executar o movimento. Mas acontece que as pessoas entenderam que ao fazer isso, você aumenta a sua força. Isso é interessante? Não, porque isso sim aumenta muito a pressão arterial e para você que não é atleta de alto rendimento, não precisa fazer isso para fazer as últimas repetições, tá? Então é uma manobra perigosa que faz quem é bem avançado e é simplesmente assim. Você tá lá fazendo e com a respiração contínua. Quando você vê que não vai completar, você bloqueia a sua respiração e aumenta a concentração toda de força na musculatura. E aí você acaba de executar. Quando você volta a respirar, o seu coração vai e a pressão acaba subindo, esse retorno aí, né? Mas eu não indico, nunca indiquei para aluno nenhum, não acho que isso vai interferir no resultado, né? Isso aí é uma manobra totalmente desnecessária, mas eu preciso falar dela aqui porque eu falei que hoje eu ia ensinar vocês sobre a respiração e como que vocês podem fazer. Em resumo, a respiração mais segura seria a respiração passiva. Mas, contudo, o que eu quero te falar é o seguinte: mantenha sempre a sua respiração constante para que você não faça o bloqueio e não aumente a sua pressão arterial, independente se ela é ativa ou passiva, porque dependendo de como você está trabalhando, a respiração ativa também não vai ser tão prejudicial assim. Agora, preste atenção nesse detalhe do tronco quando você reduz, porque aí sim você tem que escolher essencialmente a respiração passiva. Então, no contexto geral, eu tô em pé, tô fazendo exercício, respiração, qualquer uma delas, contando que seja contínua. Agora, eu estou aproximando, leg press, agachamento, abdominal, já pensa na respiração passiva. Então, aqui, ó, eu solto o ar quando eu tô descendo e volto. Mesma coisa o leg, solto o ar. Abdômen. Ok? Tendo esse cuidado com esse tipo de movimento, os outros, você só manter a respiração contínua que tá tudo certo, tá bom?